ou talvez sussurrando louvor. É paixão pela tua presença, Senhor. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o seu grande amor. Quando entro na igreja, ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É verdade, nós vamos andar apaixonados por Ti, meu Pai. Porque mais uma vez, nesse dia, sua misericórdia se renovou na nossa vida. Tu estás presente na nossa vida, Pai, no nosso ser, na nossa casa, no nosso lar. Todas as nossa vida, meu Pai, o Senhor se faz presente. A tua misericórdia se renovado cada dia. E nós te agradecemos por isso, Pai, neste momento. E pedimos que o Senhor falar o nosso coração. O Senhor vem nos ensinar a tua palavra, nos ensinar que devemos agir, proceder e seguir, Pai, a Ti, que é o único e suficiente, meu Pai, nas nossas vidas, meu Pai, que é a verdade, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, Pai. Então fala conosco, Jesus Cristo, que o Espírito Santo vai nos convencer do erro, do pecado, da justiça e do juízo. Então vem nos ensinar conforme lhe apraz. E eu te agradeço, Pai, muito obrigada por essa oportunidade. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Pode se sentar. Irmãos, o pastor tem um propósito agora, né? Uma campanha de amaldiçoando a figueira. Eu estava meditando ontem nessa passagem, né? Uma passagem bonita, que nos ensina muita coisa, né? Nós devemos amaldiçoar o mal na nossa vida, ele deixa como exemplo. Mas por outro lado, no livro de João, ele fala assim, né? Jesus, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a cada um de vós, e eu vos nomeei, para que você vá e dê fruto. Quando Jesus chegou naquela figueira, aquela figueira bonita, e chegou e esperava que ela desse um fruto para ele saciar a sua fome, e ela não deu fruto para ele, negou o fruto para ele, aí eu me coloquei na posição assim, que representa para nós hoje? Ele falando da figueira, ele falou, nunca mais comerei tudo de ti. Eu quero trazer hoje para a nossa realidade. Ela ilustra a paciência e a misericórdia de Deus, a paciência de procurar na figueira o fruto. E ele espera em nós, contar em nós frutos, né? O fruto que ele nos pôs aqui para dar, cada um ele escolheu alguma coisa, tem um propósito na vida dele, no caminho dele, no sonho dele, né? Porque ele fala que tem um pensamento para cada um de nós. Ele tem um propósito para cada um de nós, ele escolheu a cada um de nós. E para cada um de nós ele deu uma missão. E é para a gente dar fruto. Ele fala no livro de João. Aí, bom, nós não estamos dando esse fruto. Ele amaldiçoou a figueira porque não estava dando fruto. E diante de tudo que está acontecendo, a gente está vendo aí as profecias se cumprindo, meditando com a minha irmã na semana passada também, a gente tem que observar os sinais, irmãos. Nós temos que olhar para o que está acontecendo. Nós temos um compromisso e uma responsabilidade. Nós temos um dever, uma obrigação. Nós estamos em Cristo, somos de Cristo. Nós devemos ser obedientes, sim. Nós devemos andar no caminho dele, ouvir a voz dele, obedecer, né? E fazer aquilo que ele nos manda. Ele fala, né? Vocês sois meus amigos quando quiserem que eu vos mando. E por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não façam aquilo que eu estou mandando para vocês. Aquilo que eu deixei para vocês. O fruto que eu dei, assim, ele deixou a gente para dar um fruto, para dar alguma coisa, para gerar alguma coisa. Por que vocês são infrutíferos? Aí eu estava meditando, né? A primeira coisa que eu tenho que amaldiçoar, e você tem que amaldiçoar também, é a infertilidade na nossa vida. É a falta de fruto, é a falta de amor, é a falta de obediência. E muitas vezes nós somos. Nós estamos envolvidos com as coisas daqui da terra, estamos envolvidos com a nossa vida, trabalhando, correndo atrás de muitas coisas, e deixamos muitas vezes de buscar o nosso Salvador, de entregar a Ele. Por quê? Porque estamos ocupados demais com a nossa vida. Muitas vezes não tínhamos tempo de meditar na palavra, para entrar na presença dEle, para buscar a face dEle, né? Para nos arrependermos. Aí eu estava meditando nessa palavra da figueira, né? Ele nos dá a oportunidade. Hoje eu acordei, você acordou, estamos aqui, estamos ouvindo, estamos aprendendo, estamos recebendo. Nós estamos recebendo. E o que eu vou fazer com aquilo que eu estou recebendo? Como eu tenho agido? O que eu tenho feito? Eu tenho sido um filho obediente? Eu tenho sido uma pessoa obediente?
um pouquinho, assim, uma visão diferente que eu tive, pastor, isso aqui, que a gente deve amaldiçoar o mal. Tudo bem, a gente deve amaldiçoar o mal na nossa vida, sim. Mas às vezes nós temos que começar amaldiçoando em nós mesmos, olhando para a nossa vida, para o nosso eu, trazendo para o nosso pessoal. Porque aquele, ele fala no livro de João, vamos castar as palavras, né? João 15. João 15. Primeiro, Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E falando, ele é a videira, ele é a árvore, nós temos que estar enraizados. E nele nós daremos fruto. Se nós não estivermos nele, nós nada podemos, não seremos nada, não daremos nenhum fruto. Então ele fala, ele é a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Forte isso aqui, eu achei muito forte. Eu estava lendo, meditando, essa palavra é forte. Toda a vara em mim, está em mim, nós estamos nele, que não dá fruto, o Pai tira, ele tira fora. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Eu estava meditando essa palavra, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma realidade. Se a gente está dando fruto que ele espera que a gente dê, ele vai limpar a gente, muitas vezes até permitindo algumas coisas na nossa vida, né? Para nos aperfeiçoar, para que a gente dê mais frutos ainda. Mas aquele que não está dando fruto, ele tira, ele joga fora, ele lança fora. Eu estava meditando o que está acontecendo, os sinais que estão acontecendo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Existem muitas especulações, né, e tudo mais. Mas eu estava pensando, gente, não há nada que aconteça sem que Deus permita. Aí ele fala aqui no livro de... Ele fala aqui, eu marquei aqui um monte de coisa. Nada com permissões. A maldição sem causa não se cumpre. Provérbios 22, 6, 2. Quer dizer, o que está acontecendo, porque para o mal que vem, quando o mal vem, existe uma causa que provocou aquele mal. E quando assim, acontece alguma coisa, o mal, é permissão de Deus. O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é permissão de Deus. Eu estava pensando também, é julgamento também. É julgamento de Deus. Eu estava mexendo essa palavra, quão forte que é. Eu fui posta aqui para dar fruto. Você foi posta na sua vida, no seu meio, no seu círculo, para dar um fruto. Se você não estiver dando o fruto que Deus espera, você pode ser podado, você pode ser tirado e lançado fora. Agora, se você estiver dando fruto, ele vai te limpar, vai purificar, para você dar mais frutos ainda. Então, eu quero trazer para a nossa realidade, para o nosso pessoal, para o nosso individual. Nós estamos sendo árvores frutíferas, ramos que estão dando fruto, que ele espera que a gente dê, porque ele esperava que a figueira desse um fruto para ele, a figueira negou. Ou será que nós estamos negando fruto? Será que nós estamos negando a ele? Será que nós estamos negando de servir a ele? Porque aquela figueira deveria ter essa disposição de servir a ele, dando fruto para saciar a fome dele. Será que ele está esperando alguma coisa de nós? Ele espera que a gente dê algum fruto, nós não estamos negando o fruto para Jesus? Eu tenho pensado muito nisso, nós estamos vendo aí coisas acontecer. Gente, vamos acordar, vamos despertar, as coisas estão acontecendo, Deus está julgando, Deus está permitindo, para que não venha sobre a minha vida e sobre a sua vida o mal, que o mal vem. Existe isso aí, o mal vem. Ele permite que o mal venha nos assolar, que o mal venha destruir. Por quê? Porque muitas vezes ele não pode nos proteger. Porque nós não estamos andando correto na palavra dele. Nós estamos dando fruto que ele espera que a gente dê. Eu achei isso aqui muito interessante. Eu estava meditando também lá no livro de... Eu vou ler com vocês aqui. Uma passagem aqui de... Eclesiastes primeiro aqui. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra. Vamos começar no 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos. E muitas vezes, vamos ser realistas, nós não guardamos, nós não tememos a Deus. Nós estamos com a vida até razoável, uma vida boa, né? Não nos falta nada, né? E olhando para as calamidades que estão acontecendo, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente para pensar, para meditar. É por isso que ele fala que é melhor na casa onde há luto do que onde há festa. Porque ali você vê todas as coisas que você aplica no seu coração para você se tornar uma pessoa melhor. Aí ele fala aqui no 14, porque Deus há de trazer juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Gente, aquilo que a gente traz conosco, ou que a gente deixa de fazer, os nossos pecados, nossos erros, nossas transgressões que nos afastam muitas vezes de Deus, ele vai trazer a obra, ele vai trazer, quer seja bom, quer seja mal. Então, qual a importância para mim e para você?
de estar na presença dele, de procurar andar em santidade, em obediência, em arrependimento. A gente tem que se arrepender. As pessoas não procuram se arrepender, né, dos erros, das falhas, não procuram olhar para a sua vida. Às vezes você passa o dia todo, você trabalhou, você correu para cá, correu para lá, fez uma coisa, fez outra, brigou com o filho, brigou com alguém, desejou até mal para alguém que estava uma pessoa que às vezes é insuportável, né? Mas tem que chegar no final do dia, você tem que fazer um balanço, né? Tem uma palavra na Bíblia que fala, né? Não se ponha o dia, não é mais ou menos assim, né? No final do dia você tem que chegar diante de Deus, né? E se limpar. Não deixe sua ira, né? Durante todo dia você tem que se renovar. Aí você tem que se examinar. Aconteceu isso, eu tenho que me limpar. Eu tenho que me limpar. Para quê? Para que Deus não venha e me limpe. Para que Deus não venha e faça o julgamento dele. Gente, olha, a gente despertar, Deus está julgando. Deus está operando, está acontecendo, as coisas estão acontecendo e vai acontecer mais coisa ainda. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Quem que eu tenho que me preocupar? Você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua salvação. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, com a minha salvação, porque ela é individual e ela é pessoal. Amanhã ou depois, ele pode acontecer alguma coisa. Eu estava pensando também, essas pessoas, até uns depoimentos estavam tendo. Chegou lá, não precisa correr, não precisa socorrer, porque estava pegando a bens materiais. Gente, a gente não é daqui. Lá, Salmo 24, 1 e 2. O Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos que nela habitam. Quando ele quiser acabar com tudo, ele acaba. Se ele quiser destruir tudo, ele destrói. Então, para que ficar pegado com as coisas daqui? Nós não somos daqui, nós somos dele. Nós temos que viver para ele e fazer as coisas para ele. Aleluia. Por que nós estamos apegados com a nossa vida, com as nossas coisas, com o nosso trabalho, com a nossa casa? Muitas vezes brigando de serviço de casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Gente, a gente não é daqui. Esse pessoal perdeu tudo. Está dependendo de misericórdia dos outros. Não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem nada. Perdeu tudo. O que adiantou a arrogância? O que adiantou a ganância? E se não perdeu a vida, é a oportunidade que Deus está dando. Não tem porque não perdeu a vida. E morreram muitas pessoas. Vocês não têm noção do número de mortos que teve essa tragédia do Rio Grande do Sul. É hora da gente olhar os sinais e voltar para nós mesmos. Nós estamos dando fruto que Jesus pôs para te dar. Uma hora dessa, a qualquer momento pode vir acontecer. Que a gente não seja achado indigno, incapaz e infrutífero. Então a primeira coisa que eu tenho que amaldiçoar em você é a infertilidade em nós. A primeira coisa, em nós. Que a gente possa mudar e dar frutos para Ele. Se voltar para Ele. Eu sou a videira verdadeira e vocês são a vara. Se nós somos a vara que estamos na videira, vamos dar o fruto que Ele espera que a gente dê. Ele espera de nós um fruto. Vamos buscar o fruto que Ele quer que a gente dê e vamos gerar esse fruto. Eu estava lendo a passagem aqui de Jeremias. Essa passagem de Jeremias aqui, ele foi ainda menino, né? Ele foi chamado por Deus, né? Para ser juiz de Israel. Jeremias não, Lamentações. Eu falei errado. Estou confundindo tudo aqui já. Lamentações 3. Eu vou começar no 21. Aqui ele estava recordando, lembre-se disso, eu me recordarei. No meu coração, por isso tenho esperança. Eu tenho que ter uma esperança, tenho que me recordar das coisas, tenho que olhar para a palavra, ver a palavra, e eu tenho que ter essa esperança. Ele falou, por isso eu tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. A misericórdia da minha vida e da sua vida, de Deus, não tem fim. Cada dia que você abre o olho, que é uma oportunidade que a gente está vivendo, você está trabalhando, você está tendo que comer, você tem as coisas, você tem coisas materiais necessárias, a misericórdia de Deus se renovando na nossa vida. Vamos olhar para os nossos irmãos, vamos ser o exemplo. Tudo que está escrito na Bíblia aqui são figuras que é para o nosso exemplo hoje, para a gente ver o que aconteceu com aquele povo por causa da desobediência, por causa da ingratidão, por causa da murmuração. Tudo isso eu tenho que observar. Eu não estou sendo desobediente, eu não estou sendo ingrato, eu não estou sendo murmurador. Todos eles foram destruídos pelo destruidor. Então vamos pegar isso como exemplo na nossa vida, trazer, aplicar na nossa vida, aplicar em nós. Continuando aqui. Quer dizer, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Você tem que olhar para a palavra, olhar para a sua alma e dizer, vou esperar no Senhor, vou esperar a misericórdia do Senhor, vou esperar o dia do Senhor. Nós estamos falando do dia do Senhor, a manifestação dele, né? Aí no 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para os que o buscam. Se nós estamos buscando a Ele, nós estamos buscando entregar nossa vida a Ele, bom é o Senhor, Ele é bom.
Toda sua justiça e misericórdia se renova na nossa vida. Ele é bom, bom é o Senhor, para aqueles que o buscam. 26. Bom é ter esperança, nós temos uma esperança, e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu tenho que ver essas coisas, eu tenho que ficar no meu coração, eu tenho que procurar andar nos caminhos dele, e eu tenho que ter essa esperança, porque ele é bom. Eu aguardo em silêncio a salvação do Senhor. 29. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Às vezes acontece coisas, né, igual está acontecendo lá no sul, lá, as pessoas têm que olhar para elas mesmas, né, por que aconteceu isso, né? O que deu origem a essa maldição? Porque a maldição sem causa não se cumpre, palavra do Senhor. Com a boca no pó, orar, chegar diante de Deus, chorar, humilhar, suplicar, não ser arrogante, não ser orgulhoso, não ser soberbo. Eu tenho observado, o pessoal da igreja mesmo, do povo de Deus, das igrejas, das grandes igrejas principalmente, né, são orgulhosos, são soberbos, acham que Deus tem a obrigação de abençoar e de fazer tudo, afinal de contas, nós aceitamos como Senhor, como Salvador, Ele tem a obrigação de cuidar de nós, de nos dar aquilo que nós queremos. E não é assim, não. É nós que temos que servir o Senhor, nós que temos que buscar a Ele, nós que temos que andar na presença dEle, somos nós. Nós precisamos dEle, não precisa de nós precisamos dEle. Depois aqui no 37, aqui fala aqui, ó. Quem é aquele ou aquela que diz, assim acontece quando o Senhor não mande? Quando o Senhor não mande, quer dizer, mais uma passagem aqui que está falando assim, tudo que acontece, que o Senhor está mandando. Eu poderia falar que permitindo. Às vezes acontece coisas que a gente não gosta, que a gente se entristece, mas de tudo isso a gente tem que tirar lição. Por que Deus está permitindo? O que eu fiz que deu a autorização do diabo na minha vida, que permitiu que Deus permitisse isso acontecer comigo? O que gerou isso daí? Porque a maldição sem causa não se cumpre. Qual a causa? Qual o motivo que eu dei? É sempre nós, gente. Somos nós. Aí no 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Vamos nos queixar dos nossos pecados. O que a gente está se queixando? Porque está faltando isso. A gente observa os filhos da gente, porque eu não gosto disso, não quero comer isso, aquele enjoamento, aquela coisa, tenho que comer, mas não vou comer não. Gente, ingratidão. De que se queixa o homem? Por que queixa disso, que não tem isso, que não tem aquilo, que Deus não fez isso para mim, que Deus não abençoou, que Deus não faz aquilo? Queixe-se do seu pecado, queixe da sua murmuração, queixe da sua arrogância, da sua presunção. É disso que nós devemos nos queixar. Vamos olhar para nós mesmos, ver que nós somos. Pobres, nus, desgraçados, nós somos, gente. Nós estamos alguma coisa nele, por ele, para ele. Quando nós aceitamos aí, viemos para o reino dele, aceitamos como Senhor sobre a nossa vida, nós passamos para a família dele, sim. Mas nós carecemos todos os dias da misericórdia dele. Nós carecemos, nós necessitamos da misericórdia, do amor dele se renova na nossa vida. São coisas para a gente pensar e para a gente meditar. Gente, tristeza. A gente está ouvindo aí as coisas que estão falando aí, né? O que pode ter gerado, assim, Deus permitiu essas coisas acontecer no Rio Grande do Sul. Eu estava observando as pessoas que estavam comentando aí que é um povo assim, muito ateu, que não é lógico que tem umas pessoas que são de Deus, mas poucas, que é a maioria. E existe muitos centros dedicados a Satanás. Então tem até uma estátua para Satanás, para Beuzebu, lá, glorificando a Beuzebu. E eles consagraram aquela terra do Beuzebu. Ele veio destruir, é o destruidor, veio para matar, roubar e destruir. Então vamos observar a nossa vida, vamos observar o que a gente está fazendo. Vamos tomar isso como exemplo. Que Deus, na sua misericórdia, né? Porque eu acho que foi julgamento de Deus, eu acho que ele permitiu, ele não julgou, ele julga também. Esse julgamento não vem para mim, não vem para você. Porque a gente não está dando fruto, ele espera que a gente dê. Porque não fui eu que escolhi ele me escolheu, ele me nomeou, ele me deu uma nomeação, ele me deu uma missão para vir, gerar e dar frutos. Eu estou dando o fruto que ele espera que eu dê. Eu não quero ser amaldiçoada, eu não quero que ele me podar. A maldição pode vir na nossa vida também. Então a primeira coisa que eu pensei, o pastor falou desse propósito de maldição, primeira coisa, vamos olhar para nós mesmos. Eu estava meditando também, né? A primeira coisa que a gente viu que aconteceu, o Senhor, que era de Deus, né? Conversando com a filha dele, né? Não sei se vocês viram um testemunho da filha falando, né? Até no dia que aconteceu a catástrofe lá que foi para o soterramento, todos os dias ele ia com a filha dele, lia a Bíblia, né? Com a filha dele, estudava, fazia um estudo, né? E ele pegou e falou assim, Deus falou comigo e vai me levar. Ele estava triste, né? Quer dizer, a nossa alma fica triste, né?
Quando Deus dá uma sentença, Ele deu uma sentença, mas Ele tem cuidado de nós. Aí o que aconteceu com o homem? Não sei se o pastor viu, eu postei no Facebook também, uma coisa que eu achei muito interessante, a filha dando testemunho. Bom, aí ele foi para casa, tudo, à noite já estava lá, aí a vizinha falou assim, ó, lá no pai que seu pai morou, seu pai foi soterrado, ela já entrou em desespero, né, sentindo o pai dela assim, soterrado, ela cheia de ferro lá, sem respiração, né, aí ela já entrou em desespero, né, e ela orando ao Senhor em pensamento, né, falou assim, calma, eu levei ele antes do soterramento, e ele falou assim para a filha dele, quando ele estava lá à tarde, né, Deus falou que ia me levar, só que eu falei para Deus, Senhor, se só para me levar, leva os meus bichinhos também, porque ninguém cuida deles como eu cuido, então eu levo os meus bichinhos também. Ele tinha acho que 2 cachorros e 3 gatos. Estava tudo dentro da casa, não é o que aconteceu, o desmoronamento da casa dele. Aí aconteceu o desmoronamento, aí a filha dele falou assim, Senhor, confirma, né, se realmente ele não sofreu, se ele não foi soterrado, não entrou em desespero naquele sofrimento. Aí depois, 2 dias depois que desaterraram lá, que socorreram o pai dela, o pai, aí pegou e falou assim, o seu pai, ele estava numa posição que ele estava dormindo, tranquilo, até alegre. Quando veio e desmoronou o barranco, a terra, a viga da casa ficou em cima da cama dele. Em cima da cama dele, e ela falou assim, confirma, Senhor, ele não sofreu para morrer? Pois o legista confirmou para ela, o seu pai não tinha um pingo de terra dentro do pulmão dele, ele não sofreu. Deus recolheu o espírito dele antes. Então, o que eu deixo para você aqui? A recompensa para quem quer de Deus. Às vezes, acontece que a gente tem, assim, controle do que vai acontecer à nossa volta, porque Deus ajuda. Mas se você é de Deus, você honra Ele, se você procura seguir os mandamentos dEle, andar nos caminhos dEle, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E ainda que você morra, ainda que você parta, Ele vai levar o seu espírito antes de você passar por esse sofrimento, por essa Cristiana. Se você procurar o fôlego, né, ser soterrado, cheio de terra lá, procurar o fôlego não tem, você começa a perder a respiração, deve ser muito triste, né? Até ela falou assim para o vizinho da casa dele, ela falou assim, ouvindo gritos, né, quando houve o soterramento. Só que não foi, o pai estava dormindo, ele nem viu o soterramento, porque o espírito já tinha recolhido o espírito dele. Mas o vizinho gritou desesperado. Então, para mim e para você, se a gente está dando fruto, se a gente está procurando andar nos caminhos dele, embora que seja falho, que você tenha erros, né? Ele vai cuidar de nós. Ele vai ter cuidado de nós. Ainda que aconteça, não vai acontecer o pior, Ele vai nos guardar e vai nos preservar. Às vezes não vai preservar o nosso corpo, mas vai preservar o nosso espírito, a nossa alma. A gente não vai sofrer, a gente não vai ver a morte. Então a passagem que fala, nós não veremos a morte, nós não veremos o espírito da morte, nós vamos passar pelo desespero da morte. Mas porque nós honramos a Ele, procurando dar o fruto que Ele espera que a gente dê. Nós não vamos ver a morte, nós vamos ver o espírito da morte. Ele vai cuidar de nós, vai nos preservar até o último momento. Eu estava pensando em uma palavra que eu não me lembro onde está escrito agora, que fala assim, que no tempo certo, determinado por Deus, qual é a morte perfeita? Ele vai vir e vai recolher o nosso espírito, como recolhe um feixe de lenha. O corpo vai ficar, porque o corpo é daqui. Então, essa passagem que fala em Provérbios, o que é da terra fica na terra, né? O pó volte ao pó, o espírito volte a Deus que o deu, né? Então, ele vai levar o nosso espírito sem sofrimento, sem agonia da morte, sem ver o espírito da morte. Então, é para a gente parar e meditar. Jesus amaldiçoou a figueira. Por um lado, ele nos deu o exemplo de que amaldiçoar o mal na nossa vida. Ele nos deu autoridade para isso, porque ele fala que nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Mas, por outro lado, a gente tem que se colocar na posição de ramo, porque ele é a videira e nós somos a vara. E a vara que dá os frutos. E aquela árvore, aquela vara que não dá o fruto, Deus tira, Deus arranca. Agora, a vara que dá fruto, ele vem e poda, para que dê mais frutos ainda. Mas como é que ele poda? Às vezes até com luta no trabalho, né? Com coisas que acontecem, mas você fica firme, perseverante, crendo em Deus, buscando a Deus, procurando ser obediente à palavra de Deus, andando nos caminhos dele todos os dias, procurando ser um filho obediente. Essa palavra que eu tenho para vocês. Mais importante que eu quero ressaltar aqui, as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida todos os dias. Mas quando eu tenho que me lamentar, quando eu tenho que me queixar, então eu tenho que me queixar do meu erro, da minha falha, do meu pecado. Por quê? Porque quando eu reconheço quem eu sou e quem é o meu Deus, eu enxergo em mim, às vezes, os erros que eu tenho, eu volto para Ele, porque as misericórdias se renovam na minha vida, e o coração contrito e quebrantado, Ele não despreza, eu volto para Ele, mesmo que eu tenha erros, que eu tenha falhas, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. E na hora do mal, Ele vai guardar e Ele vai preservar.
Amém? É palavra forte, né? Nossa meditação. Mas a palavra assim, que a gente tem que trazer, a gente está vendo os sinais, como a Joaninha pegou semana passada, nós estamos vendo o Apocalipse se cumprir diante dos nossos olhos. São os princípios das dores, como Jesus falou. A gente vai ver tudo isso, a gente está vendo tudo isso. Mas quando chegar, não sei se vai acontecer aqui, vai acontecer na nossa vida, que a gente esteja preparado para ter um encontro com Ele. Eu estava pensando também, né, arrebatamento. A gente imagina esse arrebatamento vai ser assim, vai deixar o Espírito, ou leva tudo, né, vai ser uma coisa que passa de mágica. Eu estava pensando, não, Jesus já está arrebatando. Ele está levando os dele. Aquele que é dele, ele não está permitindo que sofra. Igual ele fala que vai livrar na hora da tentação, na hora do erro, do pecado, ele vai livrar. Então, o que eu tenho que fazer? Ficar firme na presença de Deus, ser realmente Deus, estar. Se eu estou na videira, e eu sou a vara, e você é a vara, vamos dar o fruto que Ele espera que a gente dê. Porque esse daí é um propósito dele. Então, o que eu tenho que descobrir na minha vida, que na sua vida? Qual o propósito de Deus na minha vida? Eu tenho que pensar, qual o propósito de Deus na minha vida? O que eu tenho feito? Que fruto que eu tenho gerado? Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu dia a dia? Como eu tenho agido? Com Deus, em primeiro lugar, né? Se eu tenho buscado a Ele, se eu tenho obedecido a Ele, se eu tenho ouvido e obedecido a Ele, se eu tenho renunciado quando Ele pede para eu renunciar, se eu tenho deixado quando Ele pede para eu deixar, se eu tenho perdoado quando Ele pede para eu perdoar. Tudo isso eu tenho que pensar e eu tenho que meditar. Eu estava pensando na palavra assim, né? Se eu tenho julgado, porque a gente julga o nosso próximo, né? A gente vê uma pessoa aí, você já faz julgamento, seu pré-julgamento, né? Gente, com a mesma medida que nós medimos, nós seremos medidos, seremos julgados. Nós julgamos, nós seremos julgados na mesma medida, na mesma proporção. Vamos ficar atentos aos nossos atos, o que a gente tem feito. Jesus falou, aprendei de mim, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Vamos aprender dele, vamos ter como nosso exemplo. Vamos obedecer a Ele, vamos estar na presença dEle. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar a palavra de Deus, é tempo de lamentar, é tempo de chorar. Nessa passagem aqui, o que ela ilustra para nós hoje? A paciência e a misericórdia de Deus, dando oportunidades repetidas, todos os dias dando essa oportunidade, para as pessoas se arrependerem e vivam conforme a sua vontade. Apesar de sermos filhos por vezes infrutíferos, o Senhor nos concede cuidado, amor, para novamente ter a chance de produzir frutos em nossa caminhada de fé. Vamos refletir nessa passagem, vamos refletir nessa história. A misericórdia que se renovou na nossa vida, hoje ela se renovou, mas ele está aqui falando. Estou falando nada da palavra? Não estou falando. As pessoas não estão falando. Hoje, durante o dia, eu falei. O pastor quer que eu fale isso, Senhor, sobre amaldiçoar o mal. Tudo bem, eu tenho que amaldiçoar o mal quando der minha vida. Mas antes de amaldiçoar o mal, eu tenho que amaldiçoar a minha infertilidade. Muitas vezes eu não estou dando fruto que o Senhor espera que eu dê. Eu não estou fazendo a tua vontade que o Senhor espera que eu faça. Eu não estou andando nos seus caminhos que o Senhor quer que eu ande. Vamos orar para nós mesmos, vamos nos examinar. A palavra de Deus fala em Coríntios que examinar depois o homem a si mesmo. Eu tenho que me examinar antes de participar da mesa do Senhor, de comer do corpo de Deus, do Senhor, eu tenho que tomar do sangue do cálice dele. Eu tenho que me examinar. Eu estou sendo digna para poder estar na presença dele. Eu estou honrando o meu mestre. Ele morreu por mim, deu a vida por mim. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou vivendo essa vida como se ele não existisse. A vida está boa. Pastor, a vida está boa, não está? Está faltando alguma coisa para o Senhor? Falta alguma coisa para vocês? Está faltando pão? Gente, esse povo que perdeu tudo não tem nada. Eles não têm nada. Depende da misericórdia das pessoas. Graças a Deus, o povo brasileiro é um povo bom, um povo amoroso. Tem muita gente se mobilizando e mandando ajuda, sabe, mandando recurso. Mas vamos nos colocar na situação deles. Perder tudo e não ter nada. Vale a pena a gente ficar apegado nas nossas coisas? Em casa, em dinheiro, família, filhos, ficar com a coisa lá pegada ali. Gente, uma hora dessa, Deus pode botar alguma coisa e tudo se perder, tudo acabar. A gente ficar sem nada, só ter Deus, esperança em Deus e das pessoas que Ele pode usar para abençoar. Então vamos observar. Eu estou dando fruto que Ele espera que eu dê. Eu estou na videira. Eu vim para a videira, eu estou na videira. Eu sou a vara. A vara que dá o fruto. Eu estou dando o fruto que Ele espera que eu dê. Você está dando o fruto que Ele espera que você dê? Faça essa pergunta para você mesmo. Se analise. Se julgue. Isso tem me chamado a atenção. Mais do que nunca, nós temos que olhar como nós estamos agindo, como nós estamos procedendo. O Ele fala em Lamentações. Se você tiver que se queixar, queixe-se dos seus pecados, dos seus erros.
Às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque aquilo que você planta, você colhe. Aquilo que você faz vai ter um retorno para você, mas também aquilo que você deixa de fazer também. Por quê? Porque uma hora dessa, Deus pode chegar e amaldiçoar. Se você não está dando fruto, morra. E depois sim vai perder a salvação. Vai perder a comunhão com Deus, né? A promessa dele, né? É hora de se examinar, é hora de se arrepender e de voltar para Deus. Ele está dando tudo isso que está acontecendo, são oportunidades para a gente olhar, para a gente ver, para a gente voltar para Ele. As oportunidades que Deus dos filhos de Israel. Quantas oportunidades Ele deu? Quantas chances Ele deu? Tudo que Ele permitiu que desse sobre o povo de Israel, sobre o povo dele, foi para eles voltar para Ele. Então vamos ver o que está acontecendo e vamos voltar para Deus. Vamos andar na presença dEle. Vamos estar diante dEle todos os dias. É forte? É. É difícil a gente se eliminar? A gente se enxergar? É. Mas às vezes a gente não quer. A gente, como ser humano, nós temos o nosso lado caído, né? O lado arrogante, né? O lado arrogante, soberbo. Mas a gente tem que ser humilde como Jesus era e olhar para as nossas perguntas, nós mesmos, ver as nossas misérias, ver que a gente não é nada, a gente sem Deus. Porque dele é a terra e a sua plenitude, Salmo 24. O mundo e todos aqueles que nele habitam. Todos são de Deus, é permissão dele. Então por que não viver para ele? Então por que não se entregar a ele? Por que ficar na arrogância que a gente anda aqui e viver essa vida aqui como se Deus nem existisse? Vamos voltar para ele, vamos viver para Deus, gente. Vamos andar na presença dele. Vamos arrepender os nossos erros, nossos pecados, vamos pedir. Primeira coisa que tem que amaldiçoar em nós, a infertilidade. Vamos pedir para Ele tirar a nossa infertilidade, a nossa falta, às vezes, de amor, às vezes, a nossa falta a nossa incredulidade. Muitas vezes a gente não faz as coisas porque, na verdade, a gente não crê. A gente não faz as coisas que Deus deixou para a gente fazer porque a gente não acredita que vai acontecer. Sempre que Ele falou que em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e poderão as mãos sobre os enfermos os curarão. Ele falou, é o mandamento dele. Tudo que eu amaldiçoar será amaldiçoado, tudo que eu abençoar será abençoado. E nós deixamos de fazer porque nós não acreditamos. Nós vivemos nesse mundo aqui, ó, e a gente vai se levando, a gente vai levar a gente, e vai deixando de crer no nosso Salvador, nosso Libertador. Vai deixando de acreditar naquilo que Ele fez e no preço que Ele pagou por nós. Hoje nós temos alguma coisa, nós somos alguma coisa, mas é nele, por Ele e para Ele. Amém? Amém? Agora eu vou passar para o pastor e vou começar a oração agora, pedindo para Deus visitar os nossos corações, o Espírito Santo fazer a obra em nós, que Ele possa, em nós, começar uma obra. A gente tem ouvido muita coisa aí assim, sobre que Deus vai agir, agora os profetas falando, né? Que o Brasil vai ser assim, daqui vai sair grandes pregadores para o mundo todo. Só que primeiro tem que quebrantar, a gente tem que quebrar, a gente tem que quebrar o orgulho, tem que quebrar a avareza. Como Ele quebrou Paulo, primeiro tem que quebrar a gente. Então vamos pedir para Ele, tira de nós a infertilidade, tira de nós a incredulidade, tira de nós a desobediência, tira de nós a murmuração. Nós somos murmuradores, falamos que somos de Deus, achamos que Deus tem que nos obedecer, tem que nos abençoar, tem que nos dar tudo. Criticamos o nosso irmão, olhamos para o nosso marido, criticando o nosso marido, para a nossa esposa, criticando a nossa esposa também. Esquecemos de dar graças por aquilo que tem nos dado, que tem nos feito. Porque todos os dias a misericórdia se renova na nossa vida. E mais uma vez está se renovando, mais um dia está se renovando. Ele está falando com cada um de nós. Estamos vivendo os últimos tempos, os sinais estão aí, não vê quem não quer. Por que você está dormindo? Dormente. Acorda, desperta você que dorme. Os sinais estão aí, o final está chegando. Para quem que você é? Louco, essa noite eu vou te pedir a sua alma. O que você preparou? Para quem que vai ser? Então vamos preparar o salmo, vamos estar preparados para ter um encontro com Jesus. Porque a qualquer momento, se não sabemos o propósito de Deus, nós podemos ter esse encontro com Ele. Ou no coletivo, ou no individual, não sei. Eu não sei o que Deus tem preparado. Mas Ele sabe todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Pai, te agradecemos por essa palavra. Palavra de repreensão, sim, Pai. Que nós devemos despertar para o teu amor, para a tua misericórdia e procurar, meu Pai, com esse despertamento, ver o que está acontecendo, meu Pai, os sinais se cumprindo, voltar para Ti, Pai, ter o coração entregue a Ti, ter a nossa vida entregue a Ti,
andar com a tua presença todos os dias, mas com o coração perfeito, Pai. Aprender com Jesus, porque falou, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, que a gente possa aprender com Ele, meu Pai. A humildade, que a gente possa dar humildade, meu Pai, dar os frutos que o Senhor espera que nós demos. Os frutos, nós somos as varas, nós estamos aqui para dar frutos, Pai. Então, que o nosso fruto venha gerar, venha ser frutífero e venha saciar não só a nossa fome, mas a fome de muitos que estão à nossa volta, principalmente dos nossos familiares, dos nossos amados, dos nossos queridos, meu Pai. Então, nos usa conforme Tu queres, meu Pai, conforme Te apraz, e que seja feita a Tua vontade, Pai, assim na terra como no céu. E a Sua vontade seja feita nas nossas vidas, nas nossas casas, em nome de Jesus. Te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, pessoal. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos agora fazer a oração da campanha. Vamos amaldiçoar o mal, a doença, a enfermidade, tudo aquilo que não presta. E eu creio que Deus vai se manifestar. Isso, feche seus olhos mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai.